Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos na nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição 165. Nos domínios da ação. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo, Carta de Filemon, capítulo 1, versículo 14. Orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de enorme esforço. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e, frequentemente, assevera em algumas circunstâncias com seguras justificativas que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece, ou seja, envaidece-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor que lhe proporcionou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se, ou seja, glorifica-se, com respeito à saúde que usufrui e proclama. Em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas, a expensa de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é que lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, ou seja, alegra-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides, ou seja, não esqueças, que a bondade do Senhor vige, ou seja, vigora nos alicerces de tudo que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor. Não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Lição 165. Nos domínios da ação. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo, Carta a Filemon, capítulo 1, versículo 14. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nessa mensagem, Emmanuel nos revela algo muito interessante, que Deus é o fornecedor divino de todos os nossos recursos, de todas as nossas possibilidades, de todas as nossas glórias, mas também, através dessa forma sutil de nos educar, ele consegue revelar o verdadeiro caráter de nossas intenções a fornecer esses recursos. Ao termos as condições dessa encarnação, muitas das vezes o Pai revela principalmente aos nossos olhos todas as nossas fraquezas e talvez também muitas das nossas forças. Emmanuel ressalta no texto que, de fato, muito do que nós conquistamos, muito do que nós obtemos é pelo trabalho justo e honesto. Mas muitas das vezes nós esquecemos que as condições para que esses trabalhos pudessem ser realizados, todas as energias físicas e mentais para nossos trabalhos, para a nossa dedicação diária, é fornecida pelo Pai. Que sem as possibilidades que Ele nos fornece, talvez esses trabalhos, talvez tudo que nós conquistamos, tudo que nós iremos conquistar, não seja possível
sem o auxílio dele. Nós esquecemos que muito do que nós obtemos, ou melhor, tudo que nós obtemos na vida carnal, é apenas empréstimo. Nem o nosso corpo físico é nosso. É como se fosse uma roupa emprestada para nós, para que nós possamos contribuir aqui na Terra. Muito do que o Pai nos dá é sim para o nosso sustento, para que nós possamos viver uma vida digna e confortável. Mas o Pai também espera que nós possamos pegar um pouco do que nós temos, ou do muito que nós temos, e compartilhar, para que nós possamos fazer o mundo um lugar mais igual, mais, mais fraterno. Nós vemos nas academias muitos estudiosos dedicados aos seus estudos, às suas linhas de pesquisas, e muitos deles dedicam seu tempo livre, eles abrem mão de muitos dos seus repousos, de muitos dos seus prazeres para as suas pesquisas, para os seus trabalhos. Mas muitas das vezes há uma busca incessante por títulos e um verdadeiro vazio de objetivo de bens que poderiam ser produzidos para toda a humanidade. Há muitos cientistas, e nós vimos isso muito durante a pandemia, tanto nos setores da saúde quanto nos setores diversos da tecnologia, das engenharias, que muitos desses estudiosos se dedicaram aos seus trabalhos para o bem geral. Se nós pudéssemos citar um exemplo, eu gostaria de citar o exemplo do cientista Michael Faraday, que foi praticamente um contemporâneo de Allan Kardec. Michael Faraday é conhecido também como o inventor do motor elétrico, provavelmente a invenção mais importante para a era moderna, e que também fez diversos estudos que, sem ele, talvez nós nunca teríamos essa reunião online dos dias de hoje. Michael Faraday não teve um ensino superior formal como a maioria dos seus contemporâneos. Para falar a verdade, ele é de origem de uma família bem simples e humilde e extremamente religiosa. E viveu basicamente sua juventude inteira como um encardenador, um aprendiz de encardenador. Mas com muita força de vontade, com muita dedicação, ele conseguiu ser auxiliar de laboratório e lá ele desenvolveu suas pesquisas onde descobriu o motor elétrico. Michael Faraday mostra, é um bom exemplo de um acadêmico com vários valores morais. Ele contribuiu com a coroa inglesa, afinal de contas ele morava na Inglaterra, ele era um inglês, em muitas obras. Mas ele recusou, por questões morais, a participar na produção de armas químicas. E nós podemos nos refletir quantas ideias boas que são usadas em armas que poderiam ser usadas para o bem geral. Michael Faraday também rejeitou a patentear suas ideias, porque acreditava que a ciência e as descobertas científicas eram para o bem da humanidade e não para o seu ganho pessoal. Também rejeitou o título de cavaleiro porque não queria acumular o título e ser conhecido como Sir Michael Faraday. Ele queria ser simplesmente um irmão do caminho, um contribuidor da ciência para o levantamento do bem geral, como o próprio Emmanuel comenta. Nós vemos, e às vezes, muitas vezes deparamos conosco mesmo, uma busca incessante por um corpo físico extremamente saudável. Às vezes nós nos submetemos a uma disciplina muito rígida para conseguir transbordar essa saúde física, ou às vezes até mesmo obter um corpo de capas de revista que às vezes nós muito almejamos. Mas frequentemente esquecemos que o verdadeiro objetivo do nosso corpo não é para massagear o nosso próprio ego. É como se fosse nossa máquina, nosso auxiliar que Deus nos concede no plano material, para que nós possamos fazer a nossa parte para o mundo. O Pai nos fornece muitos recursos por diversos motivos, mas acredito que nós podemos resumir em dois motivos: uma oportunidade de contribuir e também com uma prova de nossos objetivos, uma prova de que nós podemos resistir a tentações, resistir às ilusões da terra e tomar as decisões mais sensatas, tanto para o nosso bem, para o nosso progresso espiritual,
mas também com o progresso físico e espiritual do planeta Terra. O Pai não toma o nosso lugar nas provas, porque, como o próprio apóstolo Paulo comenta, e o Emmanuel reforça, há um mérito muito maior em nós decidirmos fazermos o bem pelo livre-arbítrio do que fazermos o bem por obrigação. Por isso que Deus não interfere nos bens materiais aqui da Terra, distribuindo de forma igualitária. Ele faz isso através de seus servos dedicados, que procuram fazer o bem, dando tanto mérito aos trabalhadores espirituais que orientam a todos nós, quanto também àquele que se propõe a fazer. Às vezes, para nós encontrarmos o caminho, para conseguirmos aplicar bem os nossos bens, as nossas conquistas, nossos títulos, a nossa saúde, a nossa energia, talvez devemos lembrar uma outra frase do apóstolo Paulo, que, mediante as portas de Damasco, quando se deparou com Cristo, afirmou, ou melhor, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Eu acredito que, através disso, nós possamos entender, ou pelo menos nos inspirar com os nossos queridos amigos espirituais, como nós podemos contribuir no nosso planeta Terra. Gostaríamos, então, de agradecer nosso querido Mestre Jesus, elevando nossos pensamentos às esferas espirituais e rogar ao nosso Pai que está nos céus, aos nossos queridos amigos de luz das esferas superiores, paz no coração de todos nós do planeta Terra. Que o Senhor Jesus possa inspirar o coração de todos nós, mostrando que mesmo com nossas forças mais simples, mesmo nós sejamos pequeninos, que com nossa força de vontade, com a nossa união e a fraternidade, podemos fazer com que a Terra seja um lugar melhor. Gostaríamos de pedir aos nossos queridos amigos espirituais que possam inspirar os governantes aqui na Terra, que passam pela prova difícil de governar todos os recursos físicos, que Deus possa inspirar seus corações para que eles possam tomar as decisões mais sensatas para o levantamento do bem de todos, que ele possa inspirar aos países que se encontram na guerra, os líderes que se confrontam, a se unir pela paz, pelo bem geral, pela união entre os povos e acabar com os ciclos de ódio que nos acorrentam a tantas existências aqui na Terra. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e procurar a essência divina que habita em nós. Que nós possamos trabalhar todos os dias, seja com uma palavra amiga, seja com os ouvidos, seja com a paciência, que nós possamos usar todas essas nossas energias para a caridade física, mas também pela caridade moral, que nos faça, às vezes, escassos em vários desertos da vida que nós nos separamos. Que o Senhor Jesus possa nos dar o privilégio de ser um simples gota d'água no deserto, mas que unidos no caminho que ele trilhou, possamos ser um grande rio, um grande oceano, que irá dar abrigo, que irá dar vida, onde antes era escassez. Que o Senhor Jesus possa ver pelos nossos olhos, atuar pelas nossas mãos, ouvir com os nossos ouvidos,
E gostaríamos principalmente, Pai, de agradecer a todos os dias da existência que o Senhor nos confia. Fazei de nós humildes servos da vossa vontade. Que o Senhor Jesus seja com todos nós, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixemos cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.